pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de artes, tá? Hoje nós vamos falar sobre o teatro, continuar o nosso assunto e também sobre o uso das máscaras. Vamos começar? Por favor, gente, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e a caneta, que nós vamos corrigir a atividade 1, referente à primeira aula que nós tivemos semana passada. Eu preciso que vocês colhem a atividade e que também corrijam comigo, por favor, para que facilite para vocês estudarem para a prova, combinado? Então, gente, a correção da atividade começa agora. E foram poucas questões, né? Foi mais questões de pesquisa, para vocês se inteirarem ainda mais do que eu falei na primeira aula. A questão número 1 fala assim: após assistir a nossa primeira aula no YouTube, pesquise, recorte e cole a imagem de um teatro da Grécia Antiga. Gente, eu pedi apenas uma imagem, eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês, tá? Cuidado para não confundir com o teatro romano. Teve também os grandes teatros, né, anfiteatros romanos. Eu estou pedindo da Grécia Antiga, tá? São muito parecidos até, mas é só você olhar o que está escrito lá embaixo que você vai saber se é um teatro grego, tá? Porque tem algumas pequenas diferenças, mas tem. Combinado? Então, eu coloquei 3 fotos para vocês aí. Olhem para vocês verem como eles eram enormes, grandes, né? Cabiam muitas pessoas na época. É claro que hoje eles têm mais ruínas, né? Do que eles eram de verdade naquela época, eu acredito. Mas dá para a gente ter uma ideia de como era grande, né, e imponente esses tipos de teatro naquela época. Olhem para vocês verem que eles eram em formatos de arenas, né? Tinha uma arena no meio, no centro, e as escadarias, a arquibancada para que o público sentasse e pudesse ouvir o que estava sendo falado, tá? Gente, a acústica desse teatro é impressionante, tá? Até hoje as pessoas estudiosas ficam impressionadas como a acústica é boa, como que dá para se ouvir bem o som, como que o som se espalha bem, né, quando está nesse teatro. Eles tinham que fazer isso de uma forma matematicamente estudada, né, para que todos pudessem ouvir, porque naquela época não tinha microfone, eles não tinham nem noção, né, de tecnologia. Então, eles precisavam fazer o teatro de uma forma que quando eles dessem algum aviso, fosse feita alguma coisa, todos conseguissem ouvir, tá? Então, a acústica deles é muito interessante. Eles também são feitos, né, nos espaços abertos, contam com a iluminação natural. Eu acredito que se eles fossem fazer algo à noite, como nos filmes que nós vemos, né, na televisão, eles usavam tochas de fogo, né, eles usavam o fogo para estar iluminando, mas geralmente a maioria das coisas aconteciam durante o dia, porque eles precisavam mesmo da claridade, tá? E todos eles são compostos por um palco central e a escadaria em volta. Tá bom? Alguns deles têm algo construído, tipo um cenário, né, atrás do palco, como é o caso desse teatro do meio aí, mas alguns eram apenas a arena mesmo e a escadaria. Vai variar muito de um para outro, tá? E tem os teatros enormes, tem os menores, mas mesmo os menores cabiam bastante pessoas, ok? A questão número 2, gente, eu estou dizendo o seguinte: além das apresentações de peças teatrais para o povo grego, os grandes teatros eram usados para quais finalidades? Então, gente, será que era só para apresentar teatro, que aquelas arenas, né, que aqueles teatros enormes eram montados? Claro que não, tinha várias outras utilidades, tá? Então, além da apresentação do teatro, que era comum na cultura deles, aconteciam celebrações religiosas, principalmente ao deus Dionísio, que eu já falei um pouco dele para vocês, que era o deus da festa, né, e tudo mais, mas eles tinham muitos outros deuses que eles cultuavam. Então, geralmente, a cidade toda fazia festa para esses deuses dentro desses teatros, tá? Para juntar toda a comunidade, né? Usavam também o teatro para funções sociais e cívicas, por exemplo, avisos de leis e decretos novos que estavam saindo. O imperador, o governador, não sei bem o que era na época, reunia toda a cidade ali para falar os novos decretos, as novas leis que eles estavam surgindo, que eles estavam fazendo. E toda a comunidade, toda a sociedade daquela época tinha que respeitar, tá? Então, para eles ficarem sabendo, eles se concentravam ali para fazer as suas reuniões.
tá bom? Outra coisa também que a história fala muito sobre os massacres que aconteceram principalmente em Roma, mas na Grécia também há relatos que ocorreram massacres de cristãos. Então, se você não atendia às exigências, principalmente da religião, poderiam ocorrer massacres para que todos vissem ali ao vivo o que estava acontecendo com os cristãos ou outra religião que surgisse que não fosse a deles, tá? Mas, como eu disse, não é um assunto que eu vou entrar muito, eu só estou enfatizando para vocês que há relatos sobre isso, combinado? Então, coloquei até um pergaminho aí para vocês verem, né? Porque forma como eles liam as leis, né? Falavam as leis com as pessoas naquela época, era muito comum utilizar esse tipo de material, tá bom? Na outra questão eu pedi que você desenhasse 3 máscaras teatrais com expressões faciais diferentes. Gente, eu deixei isso livre para vocês, não precisa ser máscara da Grécia Antiga não, tá? Eu pedi que vocês desenhassem 3 máscaras teatrais. Também não é 3 máscaras só do carnaval, né? São máscaras voltadas para o teatro mesmo, porque isso é só para vocês gravarem, para vocês entenderem sobre os gêneros teatrais que nós vamos estudar depois, para vocês também tentarem fazer mesmo, colocar a mão na massa e tentar criar, tá? Então, desenhem para mim no seu caderno, do seu jeito, do jeito que você conseguir, tá? Façam para mim 3 máscaras com expressões diferentes, alegria, tristeza, raiva, como você acha que seriam essas máscaras, ok? A número 3 eu coloquei: explique com suas palavras como que surgiu o gênero da comédia no teatro grego. Na aula passada eu falei um pouco sobre isso, na sala eu cheguei a explicar também rapidamente, tá? Eu pedi para você falar com as suas palavras o que você entendeu, não é para você ir lá copiar do texto, tá? Hoje eu trouxe para você aqui um pequeno resumo sobre isso, mas da mesma forma você vai escrever aquilo que você entendeu, porque é assim que você vê se você está fixando o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, como que surgiu o gênero da comédia, gente? Como mencionei na última aula, especula-se que nesta época houve um conflito muito sangrento, muito violento entre Esparta e Atenas, né, que estão ali daquela região da Grécia, tá? Onde Atenas, gente, nessa guerra ela foi vencida. Ela perdeu, né? E também perdeu muito dos seus guerreiros. Muita gente morreu nessa luta, nessa disputa, né? Nessa guerra, e a cidade ficou triste com isso, tá? Nessa época, a cidade inteira ficou muito triste com essas mortes, né? Com essa derrota. E eles faziam, nessa época, era muito comum ter o teatro do gênero tragédia. A tragédia, gente, no teatro, falava de assuntos tristes, falava de assuntos muito reflexivos, né? Assuntos muito sérios, não era uma coisa para você ficar rindo, né? Não era uma comédia, não era assuntos do dia a dia, não, falava assuntos tristes, tá? Então, o povo já estava triste, né? Com a guerra, com tanta gente que tinha morrido. Eles não estavam mais animados, não queriam mais saber desse tipo de teatro, então criou-se a comédia, para que as pessoas se alegrassem, para que as pessoas voltassem a assistir os teatros, para que a cidade se reerguesse, tá? E o público gostou muito desse tipo de teatro. Essa é uma das vertentes, tá, gente, que se fala da criação da comédia. Mas você pode achar aí outras explicações sobre isso. Como eu pesquisei aqui, eu vi muitos relatos falando sobre isso aqui, que a comédia começou assim, tá? Mas é claro que pode haver mudanças de opiniões e relatos históricos diferentes, um pouco diferentes, em alguns outros livros, tá bom? A palavra comédia, gente, a palavra veio do original da palavra comoidia, tá? É uma palavra estrangeira, né? Que foi originada da palavra procissão, tá? Pois os jovens, quando eles faziam a comédia, eles saíam pelas ruas fantasiados de animais, de estátuas, de várias coisas, tá? E eles andavam de casa em casa, batendo nas portas, pedindo prendas. Isso lembra muito a gente uma festa que já existe, né? Por aí. Que as pessoas fazem isso, se vestem, fazem fantasia, se vestem e vai nas casas, uma por uma,
batendo e pedindo prenda. Essa ideia desse tipo de festa, a gente veio lá da Grécia Antiga, tá? E pelo caminho, esses jovens, essas pessoas que faziam isso, né? Eles brincavam com as pessoas que estavam na rua, conversavam, interagiam com as pessoas que estavam na rua, né? Isso era comum, isso fazia parte desse tipo de teatro quando ele foi criado, tá? E havia também, gente, a procissão, um outro tipo de procissão, né? Em que as pessoas celebravam a fertilidade, né? A abundância da natureza, às vezes tinham boas colheitas, eles faziam essas procissões na rua, agradecendo aos deuses que eles acreditavam, né? Em alegria, brincando, cantando, tocando instrumentos musicais. Então, na época, isso era comum. Foi aí que surgiu esse estilo da comédia também, tá? E a comédia antiga, gente, ela falava de uma maneira muito engraçada dos mortos. Eles tentavam tirar aquele peso, aquela dor, né, daquele sentimento de dor de perder uma pessoa e falavam da morte de uma forma engraçada. Então isso foi aliviando as tensões das pessoas, elas passaram a gostar do estilo da comédia, né? Falavam de personalidades que tinham na época, de pessoas importantes e até mesmo dos deuses, eles faziam graça até com os deuses, tá? Mas também, gente, ela era usada para criticar o governo e estava fortemente ligada à democracia. Era um tipo de arte do povo, tá? Era um tipo de arte que estava a favor do povo, era bem democrática. Ela falava se tivesse corrupção naquela época entre os governantes, ela falava de forma engraçada e irônica nos teatros, né, para a comunidade se despertar do que estava acontecendo. Então ela era uma arte que usava muito esse recurso para falar dos governantes também, tá bom? Alguns tipos de comédia, gente, permitia ainda que os atores interagissem com o público. Então era comum que, na medida que eles estivessem apresentando, eles saíam do palco, saíam das arenas lá, e iam mexer com as pessoas sentadas nas arquibancadas, com as pessoas sentadas nas ruas, quando eles passavam nas procissões. Isso era comum, isso fazia parte desse tipo de teatro, tá? O gênero da comédia influenciou grandemente o teatro romano. Então, muita coisa que se viu mais tarde, né, entrando no teatro romano, veio da Grécia, a ideia partiu deles, tá? Onde falavam de problemas amorosos dos casais, né, de briga de marido e mulher, eles colocavam isso nas histórias, das comédias, problemas da vida social, costumeiros, né, então faziam as pessoas rir com esse tipo de coisas cotidianas que aconteciam, tá? Então essa é uma breve história da comédia, claro que tem muito mais coisa sobre isso, mas é só para vocês entenderem um pouco, ok? Aqui eu coloquei duas máscaras para vocês, uma coluna grega. Quem já estudou comigo as colunas gregas sabe, né, as diferenças entre elas. Aí tem uma das colunas gregas e duas máscaras, né, uma representando a tragédia e outra representando a comédia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o uso das máscaras. Coloquei alguns exemplos aqui de acordo com as culturas, né? Tem 1 milhão de máscaras diferentes, né, gente? Mas eu coloquei aqui algumas para vocês terem noção. Por exemplo, essa imagem do corvo remete muito à arte no período medieval, eles faziam muitas máscaras voltadas nesse estilo, assim. A máscara do carnaval mesmo, né? As máscaras das festas renascentistas, né? Que eles usavam penas, brilho, pedras preciosas nas suas máscaras, né? Para ir aos bailes. E as máscaras japonesas, que são usadas até hoje em festas típicas do Japão. Então, tem muitas culturas que usam máscaras nas suas representações, tá? E atualmente, gente, é comum o uso de máscaras como um acessório mesmo em diferentes manifestações culturais, que é o que eu falei, né? Porém, essa prática já acontecia nos tempos mais antigos da história, tá? Sabe-se de tribos indígenas que faziam máscaras para assustar os seus rivais, né? Então é uma prática muito antiga, tá? As máscaras, elas eram usadas nos rituais religiosos do Egito Antigo, para vocês terem uma ideia, enfatizando deuses e realizando as mumificações. A gente sabe que no Egito Antigo, nós já estudamos sobre isso, eles também cultuavam seriamente muitos deuses ali, né? Tinha o Anubis, que era o deus da morte, aquele que tinha a cabeça do cachorro, né? E eles faziam máscaras usando
aparência que eles acreditavam ser o deus Anubis, né? E quando as pessoas morriam, eles iam mumificar essas pessoas, eles usavam máscaras simbolizando a proteção dos deuses para essa pessoa na vida após a morte. Então eles usavam máscara para representar 1000 coisas, não só no teatro, tá? Era realizada também a confecção de máscaras, né, no teatro grego e no romano, como a gente já falou. Foram muito utilizadas também na Idade Média, principalmente nas festas profanas, festas dos deuses lá que eles acreditavam. Eles usavam máscaras nessas festas, tá? Foram utilizadas no período do Renascimento, onde os atores apresentavam farsas. É um outro estilo também de teatro que a gente vai falar depois, mais pra frente, tá? Que faziam nos castelos para alegrar os reis, para distrair os reis. Eles faziam esse tipo de teatro, usavam máscaras também, né? Até para aumentar o número de personagens durante o teatro, né? E naquela época do Renascimento também, os nobres, gente, usavam a máscara como uma forma de nivelar os convidados em suas festas. Não sei se vocês já viram em filmes, era muito comum naquela época dar festas para os nobres, os reis, né, fazerem festas para os nobres, e às vezes eles abriam as festas para a comunidade pobre também, que podiam participar. A gente vê muito isso em filme, e às vezes as pessoas eram convidadas e tinham que usar máscaras nessas festas, era um costume, uma tradição deles. E às vezes dava para saber quem era da nobreza e quem não era por causa das máscaras, da vestimenta. Né? Claro que as máscaras dos nobres eram muito mais requintadas, então dava para saber quem era da nobreza e quem não era, tá? Então eles usavam máscaras nos bailes para dançar, para representar outros personagens. Então essa questão da máscara para representar é muito antiga, tá bom? Atualmente, gente, nós observamos o uso de máscaras em festas folclóricas, né? No próprio folclore brasileiro tem muita coisa relacionada à máscara, a fantasias em geral, né? Comemorações de diferentes culturas, como no Japão, por exemplo, tem uma festa anual deles lá que eles sempre usam máscaras, fantasiam e usam máscaras para tudo, tá? Aqui no Brasil, a gente já sabe, é comum a gente ver associado ao carnaval, né? Máscaras diferentes, com muito brilho, com muita lantejola, com muito cristal. Tem artistas aí que pagam muito caro para fazer máscaras e fantasias com bastante brilho, né? Para poder ter lá seu minuto de glória lá no carnaval, né? Os foliões utilizam para desfiles e composição de seus figurinos, então tem uma série de coisas, tá? Vamos falar agora da máscara no teatro romano, tá? Bom, gente, a máscara teatral grega era inicialmente confeccionada com folhas, madeiras, argila e couro, tá? E elas possuíam diferentes funções quando estavam em cena, como tais como proporção maior do que a face do ator e os traços expressivos acentuados. Então, geralmente, as máscaras, principalmente as gregas também, mas as romanas, então, eram muito feias, eram umas caricaturas assim, até meio assustadoras, como a gente está vendo aí, né? Umas caras muito feias. Já foi encontrado máscaras com chifres, essas coisas, mas isso era questão de cultura deles. Isso para eles era coisa que eles estavam acostumados ali no dia a dia. Para nós é estranho, né? Mas naquela época para eles estava associado com mitologia, com coisas deles lá, tá bom? A gente precisa lembrar, né, que os teatros eles eram realizados a céu aberto e para um grande número de pessoas, né? Então essas máscaras, elas eram grandes, tá? Elas eram máscaras grandes, não eram máscaras pequenininhas, porque se fossem máscaras pequenas, quem estava de longe não ia ver, né, a expressão dessa máscara. E elas portavam perucas grandes, e no local em que se encaixava a boca havia um cone que permitia propagar a voz. Imagina como que a voz do ator falando ia chegar lá na última arquibancada. Era difícil, então eles aprenderam a fazer tipo um cone
vamos dizer que é uma tecnologia dos gregos e dos romanos, né? Eles colocaram tipo um cone dentro da máscara que eles falavam e amplificavam um pouco mais o som, que dava para ouvir o que eles estavam falando. Eu imagino que era muito desconfortável, né? Mas na época era comum, tá? Essas máscaras eram desproporcionais ao tamanho do corpo, muito maiores, sendo necessário adequar o figurino para acompanhar a estética. Então, gente, olha só, eu já falei com vocês que só os homens podiam fazer teatro. Naquela época, a mulher não podia fazer, tá? Então, o que eles faziam? Vamos supor que eles tinham que fazer um personagem feminino. Eles colocavam a máscara feminina dentro da expressão que eles queriam mostrar, tristeza, alegria, e ficavam trocando a máscara o tempo todo. Só que a máscara era muito grande e às vezes as pessoas eram pequenas, então os homens tinham que usar tamancos, tinham que usar coturnos, umas botinhas com salto, para poder equilibrar o figurino, tá? Já os gregos, eles usaram as máscaras em suas peças e deram a elas os nomes de personas ou larvas, tá? Então, os gregos e os romanos também, mas os gregos, eles começaram a chamar as máscaras de personas ou larvas. Não sei por que esse nome, né? Larvas deve ser algo referente à cultura deles, tá? Mas eles tinham esse nome. Era comum também usar mais de um tipo de máscara em cena, como eu falei, sendo necessário trocar toda hora. Aí entra naquilo que eu falei com vocês na aula passada, sobre o protagonista, deuteragonista, trigonista, que foi necessário colocar, tá bom? Gente, muito legal falar que em Roma antiga, né, os elmos que eles usavam nas lutas, nas batalhas deles lá, também era considerada máscara, tá? Então, eu coloquei aqui alguns modelos para vocês verem que eles também poderiam usar os elmos nos teatros e também era considerada um estilo de máscara para eles, tá? Tem algumas com penas, né? A gente vê muito em filme e tal, eram feitos de metais para proteger o rosto durante as lutas, né? Das espadas, tudo, mas também era usada na cultura, na arte também, tá bom? E vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a importância do figurino, porque não é só máscara, né, gente? Não adianta ter uma máscara sobre o tema interessante e o figurino não tem nada a ver. Então, como que surgiu essa história do figurino, né? O que é o figurino? É um traje que é usado por um personagem de uma produção artística, que está numa produção artística. E para escolher o figurino, gente, é necessário conhecer bem a história que será apresentada. Geralmente, não é o próprio artista que faz o figurino. Tem artistas que fazem, mas geralmente tem um figurista, um figurinista, não sei bem como que fala, para fazer só os modelos que vão ser usados no teatro. Atualmente, a gente chama até de estilista, né? Que fazem as roupas que vão ser usadas no teatro. As novelas da Globo, por exemplo, né, as novelas que nós vemos aí, eles têm vários profissionais que ficam por conta só de fazer os figurinos dos artistas. E é até muito legal, né? Fazem cada coisa super interessante. Quando é uma novela de época, por exemplo, eles têm que fazer roupas de reis, rainhas, né? Novelas de outras culturas, eles têm que confeccionar aquela roupa ali de acordo com aquele personagem. Então, para fazer um figurino, tem que conhecer bem a história do ator que vai apresentar, o que ele vai representar, né, o estilo, a personalidade do personagem que ele vai fazer, para que o figurino fique de acordo com o que ele vai falar na peça, né? O figurino, gente, é composto por todas as roupas, incluindo acessório, calçado, máscara também é parte do figurino e também a maquiagem. Às vezes tem uma roupa simples de uma maquiagem super bem feita. Que se vocês tiverem oportunidade de ver depois, dá uma olhadinha no YouTube na maquiagem feita na Malévola. Já viu aquele filme da Malévola? Tô mandando vocês assistir o filme não, tô falando para vocês verem só como é feita a maquiagem. É muito interessante o processo que eles fizeram para colocar a maquiagem naquela personagem, né? Adaptaram, mudaram o formato do rosto dela. Então tem um tanto de profissional que está envolvido no teatro para dar aquela sensação de realidade, para que o personagem fique cada vez mais real com o que ele quer apresentar, tá bom? Então são produzidos, né, esses figurinos de acordo com a necessidade que cada roteiro pede. O figurino, gente, junto com o autor, dá vida à peça, né? É o figurino
que faz as pessoas abrirem imaginação, não só a fala do ator, né? Não adianta ele fazer uma fala super bem feita, super decorada, e o figurino não tem nada a ver com o que ele está falando, não retrata a história que ele está falando. Então são coisas que se completam, tá? O figurino, ele abre a porta da imaginação, né? Para essa arte que é o teatro, para as pessoas gostarem, se envolverem com a peça, né? Gostarem do que está sendo falado. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade já de ir a algum teatro, mas se vocês já foram, eu tenho certeza que vocês se lembram de uma peça que marcou a vida de vocês, porque tinha muitos figurinos legais, tinham não só o que o artista falou, né? A peça, a história da peça, mas o figurino foi legal, o cenário que foi feito, tudo dentro do teatro, gente, é um conjunto que precisa andar junto, tá? Então depois nós vamos falar dos elementos do teatro, que eu dei uma pincelada na sala para vocês verem como que é importante cada parte do teatro. Tudo que compõe o teatro é importante. Às vezes não adianta ter uma coisa muito bem feita e a outra de qualquer jeito, porque vai ter problema no teatro na hora da peça, tá? Então é essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, espero que vocês se interessem pelo assunto. A arte do teatro, gente, é muito legal mesmo, né? E espero que vocês gostem, tá bom? Estudem, procurem o segundo exercício lá na escola. Tudo de bom para vocês e que Deus guarde cada um, tá bom? Um abraço.